Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez nessa casa bendita, mais uma vez em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, nosso pastor, mestre guia, que nos dá a oportunidade de mais uma vez aprendermos um pouco sobre os seus ensinamentos. Porque tudo o que nós tentamos aprender do bem vem dele. E ele está sempre do nosso lado, jamais se aparta de nós. Nós que muitas vezes nos apartamos do Divino Amigo. Mas ele sabe que ainda somos incipientes, ainda somos teimosos, ainda somos recalcitrantes e ainda não fizemos a evolução necessária para compreendermos o quão grande é o amor desse Divino Amigo. Por isso, mais uma vez, a gente traz uma lição que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 25, no Evangelho de Marcos, que fala sobre Jesus, que fala sobre os seus ensinamentos, que fala sobre a sua bondade. E essa lição está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição, além da passagem de Marcos, tem a lição de Emmanuel. E Marcos, nesse capítulo 5, versículo 23, e ele diz assim: E rogavam-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens de saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor. Tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa dos resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, aos perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas.
onde exista sincera atitude mental do bem, pode-se estender o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Que coisa mais linda, né? Hoje, nós, através do passe, e aqui na doutrina espírita, nessa casa, assim funciona, nós fazemos a imposição de mãos, que é chamado passe. Mas nós sabemos também, como Emmanuel nos diz, que nós não temos e nem ainda conhecemos, porque Jesus conhecia tudo, sabia de cada desequilíbrio da criatura à sua frente. E mesmo ele, com o poder que ele tinha, com a bondade que ele tinha, ele alcançava pessoas que estavam distantes. Nós ainda não temos esse poder, porque não conhecemos o que ele conhecia, porque não temos ainda a condição de pureza de Jesus. Mas quando nós fazemos esse movimento com bondade, com vontade de acertar, com vontade de curar, com vontade de fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, já estamos imitando o Divino Mestre. Nós o imitamos através dos gestos, mas mesmo assim, como diz a lição de Emmanuel, não importa o gesto. Quando uma mãe está com seu filho no colo, o abençoa, o beija, isso também é um passe. É aquele amor que é transmitido de uma forma tão sublime, de uma forma tão pura, que essa fórmula já faz efeito. Por isso que todos nós que trabalhamos nesse movimento espírita, que trabalhamos para que esse bem possa alcançar o maior número de pessoas, estamos imitando o Mestre, estamos fazendo a nossa parte, mesmo que não tenhamos o poder de Jesus. Porque ter o poder de Jesus, querer ter o poder de Jesus, curar pessoas, seria muita audácia, muita prepotência, muita falta de humildade. Nós ajudamos, nós tentamos, mas ainda não temos evolução suficiente para fazer o que Jesus fazia. Tanto é que Emmanuel nos diz isso. Ele diz assim: seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus. Então, que nós possamos, através das mãos, do pensamento, do abraço, do sorriso, pelo menos aliviar, pelo menos confortar, pelo menos aliviar as aflições
as dores. Que nós possamos ter essa condição de fazer com amor, porque quando se faz automaticamente, não há resultado. Precisa sim de muito amor para todos aqueles que necessitam. Por isso que quando a doutrina dos Espíritos nos traz essa lição, ela mostra para nós, mais uma vez, que os passes devem ser dados com um amor extremo, como se fosse a pessoa mais importante do mundo a que está à nossa frente. E que nós possamos desenvolver esse amor, para que um dia possamos estar perto dos mensageiros divinos para obrar tal como Jesus fazia. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a condição de estarmos disponíveis a quem precisar o passe, o abraço, o sorriso, o acolhimento, tentando passar a luz do Divino Mestre que derrama sobre nós todos os dias, a todos aqueles que se chegarem a nós. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.